Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de Sociologia do Ensino Médio. Hoje nós iremos falar sobre o surgimento do movimento feminista no Brasil, também sobre as principais pautas desse movimento e os nomes que mais se destacam na luta pelos direitos das mulheres aqui no Brasil. As origens do feminismo no Brasil se encontram no século XIX. Pois foi nesta época em que as primeiras manifestações desafiaram ao mesmo tempo a ordem patriarcal e também reivindicações que iam da igualdade política até a emancipação feminina, pautando-se também na relação de dominação masculina sobre a feminina em todos os aspectos da vida da mulher. Durante o Império do Brasil, alguns juristas até tentaram legalizar o voto feminino, com ou sem o consentimento do marido, pois na cabeça dos constituintes não existia a ideia da mulher como um indivíduo dotado de direitos. Isso fez com que muitas mulheres requeressem, sem sucesso, o alistamento. A Constituição Republicana de 1891 continha inicialmente uma medida que dava direito de voto para as mulheres, mas na última versão essa medida foi abolida, pois predominou a ideia de que a política era uma atividade desonrosa para a mulher. Pessoal, é importante destacar que alguns momentos históricos desta época foram muito importantes no avanço da luta das mulheres, entre outros, as greves de 1917 e em 1922, o surgimento do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e nessa mesma data, a realização da Semana de Arte Moderna em São Paulo, em 1919, aquela que é, ao lado de Nízia Floresta, considerada pioneira do feminismo brasileiro, Berta Lutz, fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que lutava pelo voto, pela escolha do domicílio e pelo trabalho de mulheres sem autorização dos seus maridos. Então, observemos que já aparecem dois nomes que tiveram muito peso no movimento feminista do Brasil, que foi Nízia Floresta e Berta Lutz. Mas agora vamos falar da conquista do voto feminino. Vejam só. Os estados do Rio Grande do Norte e Minas Gerais foram estados pioneiros no país a legalizar o voto feminino. A primeira eleitora registrada foi Celina Guimarães Viana. Celina, em 1927, invocou o artigo 17 da Lei Eleitoral do Rio Grande do Norte, que dispunha o seguinte: no Rio Grande do Norte poderão votar e ser votados sem distinção de sexo todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas em lei. Então, o que aconteceu? Quando foi em 25 de novembro de 1927, ela deu essa entrada nessa petição, requerendo a inclusão dela no rol dos eleitores. Então, o juiz Israel Ferreira Nunes deu um parecer favorável e a incluiu no rol dos eleitores e, em seguida, enviou um telegrama ao presidente do Senado Federal, pedindo em nome da mulher brasileira a aprovação do projeto que instituía o voto feminino. Mas vamos falar um pouco mais das primeiras feministas brasileiras. Dionísia Gonçalves Pinto ficou conhecida pelo pseudônimo de Nízia Floresta. Ela nasceu no Rio Grande do Norte em 12 de outubro de 1810. Era uma educadora, escritora e poetisa brasileira e também uma das pioneiras do feminismo no Brasil.
Berta Maria Júlia Lutz foi uma ativista feminista, bióloga, educadora, diplomata e política brasileira. Ela era filha do médico Adolfo Lutz, que era cientista e pioneiro da medicina tropical. Foi uma das figuras mais significativas do feminismo e da educação do Brasil do século XX. Berta era cientista, assim como seu pai. Ela nasceu no dia 2 de agosto de 1894 em São Paulo e faleceu no dia 16 de setembro de 1976 no Rio de Janeiro. Ela se formou na Universidade de Paris. Berta Lutz fundou uma associação com um grupo específico de mulheres para fazer com que as suas vozes femininas em uníssono fossem ouvidas pela sociedade. Para atingir tal objetivo, elas tiveram que assumir certas posições estratégicas para poder levar suas demandas para o debate público. Afinal, naquela época, qualquer mudança no comportamento feminino era considerada não apenas uma ameaça à permanência dos padrões rigidamente atribuídos aos gêneros, mas de modo geral ao próprio bom funcionamento da sociedade. Em mais de uma ocasião, Berta externou o desejo de se ter uma única voz em prol da emancipação feminina no Brasil, pois somente dessa forma, segundo sua percepção, a causa feminista seria levada a um patamar em que conseguiria alcançar seus objetivos. Entre as demandas femininas e feministas do início do século XX, destacam-se os pedidos de educação de qualidade para as mulheres, condições de trabalho mais justas, acesso a cargos públicos, até reivindicações sobre direitos civis e políticos. Então, alunos, é muito importante observarmos que as conquistas que hoje as mulheres desfrutam são resultado de lutas e batalhas daquelas que nos antecederam. Elas foram em busca dos direitos e hoje nós estamos aqui usufruindo desses direitos. Por isso, devemos sempre ir em busca dos nossos direitos, reconhecendo os nossos deveres de cidadãs brasileiras e não permitindo que ninguém se aproprie daquilo que foi conquistado ao longo de décadas com muita luta e sacrifício da mulher brasileira. Então, é muito importante que mulheres e homens estejam irmanados nesse sentimento de igualdade, de compreender que homens e mulheres constroem a sociedade e que ambos são importantes para o desenvolvimento da humanidade. Por enquanto é só, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!